dia, bom dia, bom dia, mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, em que nós acordamos na presença de Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia você de perto, bom dia você de longe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai levantando, despertando, acordando e dizendo glória a Deus, glória a Deus. Amém? Que nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai se achegando, né? Vai se achegando este devocional, essa caminhada pelo início de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui esta manhã, você de perto, você de longe, aonde você estiver, seja na cidade, seja no campo. Olha aí o galo despertando, dizendo: acorda! Acorda Brasil, acorda Nordeste, acorda Sergipe, acorda Glória, acorda, né? De onde você estiver acordando aí, seja de Socorro, Aracaju, seja de Santa Rosa de Lima, Poço Redondo, Canindé do São Francisco, louvado seja o nome do Senhor. De onde você estiver despertando, é hora de acordar em nome de Jesus. Deixa eu ver quem já está aqui conosco. Irmão Mi, bom dia, paz do Senhor. Irmã Mari, já passaram outros aí. Irmão Feitosa, irmã Lica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai se achegando aí, vai dizendo glória a Deus, acordei, glória a Deus, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e o galo já despertando, dizendo acorda, amém? Acorda, e é assim que nós devemos acordar. Por quê? Porque Deus sempre prepara novidades, e Deus tem feito e fará novidades em nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Estamos aqui em Gênesis, deixa eu escrever aqui, Gênesis, e hoje nós iremos aqui já avançar para ver o que Deus fez, Deus fez na nossa vida, né? Porque aqui conta a história daqueles que viveram antes de nós. E alguns detalhes, irmãos, nos chamam a atenção. Por quê? Porque Deus, eu escrevi aqui, porque Deus, Ele promete e Ele cumpre. E Deus é um Deus de detalhes. Então nós vemos que alguns detalhes na Bíblia não estão ali por acaso. Faz a diferença, amém? Em nome de Jesus. Então saiba que você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus, tudo que Ele cria com um propósito. E esse propósito de Deus vai se cumprir. Bom dia, enfermeira linda, maravilhosa, irmã Nidelite, tudo bem? Vamos lá para Gênesis capítulo 10. Existem partes na Bíblia que muitos não gostam de ler, a genealogia, né? Quem é quem, né? Quem gerou quem. Sabe que isso é importante? Não é isso? É importante saber quem foram os nossos antepassados, né?
Se você sentar, tem sua genealogia, você vai ver, por acaso, né? A minha família tem Santos, tem Gomes do Nascimento, tem Barreto Santos. Então foram se unindo as famílias e criando a nossa família. Então é importante, né? Tudo que está na Bíblia é importante. São coisas, são passagens muitíssimo importantes. Então nós vamos ver aqui na criação do mundo, a multiplicação dos homens, que foi uma promessa de Deus. Irmã Silvânia, Deus abençoe em nome de Jesus. E é importante a sua família, né, de onde você veio, é importante. Então diz aqui, nós vamos ver aqui sobre os descendentes de Noé, aqueles que povoaram a terra, aqueles que se multiplicaram, como Deus falou, né? Que eles iriam multiplicar e encher a terra. Então diz assim, olha, no versículo 1, vamos lá. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e, agora presta atenção, né? Magog e Madai e Javã e Tubal e Meseque e Tinas. 3. E os filhos de Gomer são Akenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá e Tarsis e Quitim e Dodanim. Por esses foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas gerações. Então, essa é a primeira, né, que a Bíblia nos cita. E os filhos de Cã, lembra que Cã foi aquele que mostrou a nudez, né? E que recebeu aí uma maldição, né? Adquiriu aí uma maldição, né, para a sua geração. Então diz aqui, olha, que são Cuxi e Misraim e Put e Canaã, né? Cã é o pai de Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba e Avilá e Sabitá e Raamá e Sabitecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nirhode. Preste bem atenção, hein? Este começou a ser poderoso na terra. Então, um dos filhos de Cã, da descendência de Cã, eles foram poderosos, né? Esse foi poderoso na terra. Então, veja que ele já alcançou destaque. Na nossa vida, na nossa família, veja que alguns, eles entendem a autoridade, eles entendem a capacidade, eles entendem, né, que eles vieram nessa geração aqui para fazer a diferença. Tem pessoas, né, na nossa família que se destacam. Então, de tempos em tempos, vai ter aquelas pessoas que ela vai ser mais poderosa. Como se diz assim, se você olhar os antigos, tiveram aqueles que estudaram, né? Que se dedicaram aos estudos, que cresceram profissionalmente e cresceram também financeiramente. Já outros levam uma vida mediana, né? Outros levam uma vida mais ou menos sem nada. Então, desde a nossa criação, né? Nós vemos que alguém
se destacou, né? Adquiriu um poder, né? Um reconhecimento a mais na terra. Então, a Bíblia diz que esse foi poderoso, versículo 9, poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Eu repeti aqui, perdão. E o princípio do seu reino foi Babel. E Enreg, e Acabe, e Acade, e Calné, na terra de Simar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Versículo 13. Mizarim gerou a Ludim e a Anamim, e Leabim, e a Nafitarim. Tem uns nomes, né, bastante difíceis aqui, mas vamos lá. Graças a Deus, com o tempo foi simplificando, né? E os 14 agora, eu estou no 14. E Patruzim e Casluim, de onde saíram os filisteus. Vocês lembram que eles foram amaldiçoados, né? Cã foi amaldiçoado. Então, foram pessoas que a descendência dele foi nascendo, foi sendo, né, em destaque, mas pessoas que deram trabalho, né? Veja aí, os filisteus, você vai ver mais lá na frente, foram inimigos de Israel, né? Assim, então você vê o porquê que isso aconteceu. Porque foi uma consequência de um erro, né, lá de Cã. Então foram gerando pessoas poderosas, alguns diante de Deus, e algumas, né, foram aqueles que iriam dar trabalho na terra. Diga, glória a Deus por isso, né? Por isso que é importante você estar diante de Deus, para que a nossa geração futura ela esteja debaixo da bênção do Senhor. Elas vêm para fazer diferença e abençoar a nossa terra que precisa ser abençoada em nome de Jesus. Versículo 15, Canaã gerou a Sidom e seu primogênito e a Rede, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gigazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu. Versículo 18, e ao Avardeu, e ao Zemarreu, e ao Ramateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Versículo 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Casã, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá, e Zeboim, até Laza. Esses são os filhos de Cã. Veja, né? A descendência de Cã foi lá para onde? Sodoma e Gomorra. Lá na frente nós vamos ouvir em Sodoma e o quê? E Gomorra, né? E aí diz aqui, e Adimá, e a Zeboim, até Lausa. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas,
e as suas terras em suas nações. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. Você deve estar se perguntando aí, sim, pastora, só fala sobre os filhos e as filhas. É porque nesse tempo, né, você vê que a evidência maior é falar sobre o reprodutor, né? Sobre os homens, né? Eles iam gerando. As mulheres lá na frente tiveram que fazer sua conquista, mas elas nasceram. Só que eles falavam mais a referência masculina. E no versículo 21, deixa eu botar aqui auxiliar, tem hora que eu preciso, tem hora que eu vou de boa. E os filhos de Sem são Elã, e Assur, e Afaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, U, e o Geter e Mas. 24, Afaxeste gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e Razã, Mafé, e a Gerá. 27. Estamos terminando aí, viu? Vamos chegando na outra parte aí. 27. E Radarão, e a Uzal, e a Dicla. 28. E Obal, e Albimael, e a Sabá. 29. E a Ofir, e a Ramilá, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Mesã, indo para Zefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 32. Estas são as suas famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Então, a multiplicação, né, o nascimento e a multiplicação, assim como Deus, né, ele declarou que abençoou, né, abençoou Noé e disse que eles iriam povoar a terra. Já no capítulo 11, nós vamos ver, né, Deus agindo. Deus continua cuidando da terra. Até hoje Deus continua. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e principalmente sobre aqueles que o temem, aqueles que o respeitam. No versículo 1 do capítulo 11 diz aqui, olhe, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los, que bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Né? Veja que eles começaram a edificar alguma coisa, né? Então, ele foi daí que nasceu, olha só como tijolo é velho, né, irmãos, né? E o cimento também. Então, eles viram ali que daria para o quê? Para edificar.
tijolo por pedra e betume por cal, e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque aonde? Nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, alguém teve uma ideia, e essa ideia, né, ele declarou ali, proliferou, juntou ali todo mundo. Vamos trabalhar para um propósito. E esse propósito vai ser, a gente vai construir uma torre, né, como nunca ninguém construiu. Talvez eles pensassem assim: olha, assim como o nosso avô, bisavô, tataravô, ele construiu a arca, nós vamos construir uma torre. Agora essa torre, ela tem que chegar onde? Lá no céu, né? Mas lembra que a ideia de criar, né, a arca partiu de quem? De Deus ou de Noé? Foi de Deus. Então era um plano que daria o quê? Certo. Já do homem, né, começou a ideia aqui, a fluir a ideia, era de construir, né, uma torre que chegasse aonde? Lá no céu. E a descendência, né, que o povo, ele não se o quê, irmão? Ele não se espalhasse. E essa já era a ideia humana. Veja que o homem tem algumas ideias que não casam com o que Deus tem, o plano de Deus. Então, que eles começaram a edificar. No versículo 5 diz aqui: olhe, então desceu Deus para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, Deus, no seu hábito, ele criou o homem, né? Ele recriou ali, ele deu mais uma oportunidade, ele abençoou o homem, mas ele estava sempre de olho. Assim somos nós. Ele nos criou, ele nos abençoou, e ele está sempre de olho. Amém? Ele está sempre, ele não nos deixou só. Assim como Jesus declarou: eu não te deixarei, nem te desampararei. Até quando? Até, né, o final dos séculos. Então, veja que o Senhor está sempre cuidando, sempre observando. Então, ele olhou um pouco mais o que eles estão fazendo. Para que é essa torre que eles estão criando? Que ideia foi essa? No versículo 6 diz aqui: olhe, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Então, como eles estavam unidos numa só fé, numa só concordância, né, isso chamou a atenção de Deus. Então, se eles andarem assim, né, não haverá restrição, ou seja, ninguém vai ter uma ideia contrária. Vai todo mundo. Então, né, assim como a serpente deu a ideia lá para Eva, só tinham eles dois, aí eles caíram numa só concordância. Não é isso? Por isso que é necessário a discordância em algumas situações. Por quê? Porque nem sempre a ideia que se tem, que todo mundo, não, vamos fazer dessa forma, nem sempre vai agradar a Deus. Que ideia que tem surgido na sua mente? Você já parou para pensar? Vamos parar aqui agora. Você já parou para pensar? Para consultar a Deus? Aqui nos chama a atenção que, da mesma forma que alguém teve a ideia de construir uma torre e essa torre chegasse até o céu, e eles foram unânimes
andar no mesmo passo, na mesma fé ali. Mas o plano foi do homem ou foi de Deus? É aqui que nos chama a atenção no dia de hoje. Tendo em vista que a vontade de Deus e os planos dele são maiores e melhores do que os nossos, você tem consultado a Deus? Essa é a chave do dia. Eles tiveram a ideia, nós vamos construir uma torre, custe o tempo que custar. Vamos aqui vamos aqui, ó, vamos trabalhar junto nesse propósito aqui. Mas consultaram a Deus? Você tem consultado a Deus? É vontade de Deus? Porque Deus olhou com mais presciência ali, ele observou, né? Ah, mas o Noé, ele construiu uma arca enorme. E se o Noé, né? Se o Noé pode construir, eu também posso. Tem gente que é assim, né? Ah, se fulano fez, eu faço também. Mas será que é o plano de Deus para a sua vida? Será que é o que Deus quer para a sua vida? Você consultou a Deus? Noé era temente ao Senhor. E Deus encontrou ali, no meio de um povo pecaminoso, encontrou um fiel. E ali Deus deu o plano dele. E o plano de Deus deu certo ou não deu? Deu. As pessoas que não quiseram ouvir. Mas aquele pelo qual deu ouvidos e trabalhou em conformidade com o plano de Deus, deu tudo certo para ele. Ele saiu, né? Saiu do dilúvio, da promessa de Deus que se cumpriu, saiu com vida, saiu ele e a família dele. Só que os descendentes, né, os descendentes de Noé, aqueles que povoaram a terra, eles não queriam crescer para o lado, eles queriam crescer para o céu, queriam conhecer. Acho que eles estavam curiosos. O homem sempre tem curiosidade, né? O que tem lá no céu? O que tem lá? Né? Vamos ver o que tem lá nas estrelas. Aí eles criam eu quero dizer mísseis, né? Mas me fugiu agora. Aí vai os astronautas para ver. Eu penso assim, sinceramente, o que eu quero? Para que eu vou morar na Lua? Mas tem gente que tem esse sonho, que trabalha em virtude disso, para descobrir o que tem lá na Lua, vou morar lá, vamos ver o que tem lá. Eu falei assim, eu quero morar aqui na Terra, quero conhecer o que Deus fez para mim, o que Deus tem para mim aqui na Terra, tá certo? Né? Então, veja que eles começaram, alguém deu a ideia, todo mundo entrou na concordância e foram construir uma torre. E isso chamou a atenção de Deus. Isso vai causar um outro resultado, né? Benéfico também, porque tudo que Deus faz é bom. Mas o que eu quero chamar a atenção e a chave que nós estamos aqui no dia de hoje, apresente os seus projetos a Deus. Veja se agrada a Deus, porque se agradar a Deus, Deus ele vai dar conta dos detalhes. Vai dar tudo certo. Ele vai trabalhar ao seu favor. Mas também, se não for da vontade de Deus, as coisas não vão fluir. Noé construiu a arca, porque foi plano de Deus. O homem construiu a torre. Teve a intenção, né? Porque não chegou lá. Construiu a torre. Teve a intenção de construir uma torre. Para que essa torre? Não, nós vamos construir até chegar lá no céu. Mas é a vontade de Deus? Seria a vontade de Deus? Tanto é que não chegou, né, irmãos? Não chegou.
Então, se é vontade de Deus, vai chegar lá. Se não é vontade de Deus, vai ter um atrapalho aí no caminho. Algo vai derrubar, né? Vai derrubar esse projeto. Então, todo projeto precisa ser colocado diante de Deus, para que você não venha ter, né, trabalho, desilusão, tristeza. Tudo você tem que colocar diante de Deus e esperar. Porque sendo aprovado por Deus, vai ter início, meio e fim. Aprovado por Deus tem início, meio e fim. Desaprovado por Deus não chega nem no fim, né? Não, já no início vem um atrapalho, vem uma situação e esta obra não vai se cumprir. Amém? Então, aprenda isso hoje. É a nossa lição de hoje. Existem coisas que as pessoas estão vivendo que não é a vontade de Deus. Mas por quê? Porque não consultaram Deus. Você vai comprar alguma coisa, né? Você vai consultar Deus, que o próprio Deus coloca até o desejo no nosso coração. Mas será que é o tempo de Deus? Porque se for o tempo de Deus, vai dar certo. Amém? Então, chave de hoje, consulte a Deus. É de Deus? Epa, vai dar certo. Deus vai mostrar como chegar lá. Não é de Deus? Não vai prosseguir. Vai chegar até uma fase, mas começa, né? Então a gente já pode observar. Pense em coisas lá atrás na sua vida que você até olhou assim, achou grande demais, achou que não ia dar certo e deu certo. E veja que coisas que você, eu vou fazer assim, vai ser assado, e não deu certo. Porque não era vontade de Deus, não era plano de Deus, ou não era a hora de Deus. Deus trabalha desse jeito. Glória a Deus. Tá vendo como a palavra do Senhor nos ensina alguns detalhes? Mas por quê? Porque tudo tem que estar diante de Deus. Amém, irmãos? Tudo tem que estar diante de Deus. Deus, ele observa logo, isso tá errado. Isso, não vou nem deixar isso fluir, né? Isso não foi eu que implantei no coração. E tem coisas que a gente tem que entender, que não foi Deus que implantou no coração. Nem toda vontade que a gente quer fazer, tem que ver. Epa, foi Deus que colocou isso no meu coração. Será que é o tempo de Deus? Vou esperar Deus responder. E tem coisa que vem pro nosso coração. E a gente faz de um tudo para que isso aconteça e a coisa não acontece. Por quê? Porque não era vontade de Deus. Simples assim. Consulte a Deus. Vamos orar. Deus já nos deu aqui a nossa chave do dia. Glória a Deus. Chave do dia. Então pare para pensar em algumas coisas que passaram, não deram certo. Obrigado, Senhor, não ia ser bênção na minha vida, porque não se cumpriu, não era a sua vontade. Amém? E tem coisas que ela está ainda dentro do seu coração, mas tem o tempo de Deus. Obrigado, Senhor. Né? Por quê? Porque Deus ele está trabalhando para que se cumpra. E tudo tem o tempo de Deus. Consulte a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui com os meus irmãos que estão aqui presentes, aqueles que irão assistir, aqueles que estão arrumando a sua casa, estão se arrumando, se preparando para ir trabalhar, fazendo ali a marmita quentinha, cuidando aí dos seus afazeres, para que possam sair para mais um dia de bênção, para mais um dia de vitória. E nós hoje aprendemos que nós temos que viver debaixo
da vontade do Senhor, porque aquele que abençoou a terra, aquele que nos deu a bênção da multiplicação, ele é fiel e justo para nos mostrar os sonhos, mostrar os projetos que ele tem a respeito de nós. Obrigado, Senhor, porque nós vimos que quando Noé ele estava em comunhão com o Senhor o achou fiel e mostrou os projetos futuros. E conforme o Senhor falou, assim Noé obedeceu, assim Noé cumpriu, e aquilo que nunca tinha acontecido, que era a chuva, aconteceu, porque o Senhor ele declarou: farei chover na face da terra. Ah, meu Deus, essa é a grande chave. Que tudo aquilo que vier do Senhor vai ter tempo, hora, mas vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, aquilo que é do Senhor, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, na minha vida, na vida dos nossos familiares, que em tempo e hora venha se cumprir. Mas nós pedimos também, meu Pai, aquilo que não provém do Senhor, aquilo, meu Deus, que está latente dentro do nosso coração, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer de tal jeito e vai dar certo, meu Pai, que essa pessoa pare hoje em nome do Senhor Jesus e ela passe a consultar ao Senhor, se aquilo que veio ao coração dela proveio do Senhor, porque se proveio do Senhor, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Mas a construção da arca veio do Senhor. A construção da torre veio do homem. A arca, ela foi criada com um propósito e se cumpriu esse propósito. Já a torre havia um propósito carnal de alcançar o céu. Mas isso chamou a atenção do Senhor, porque não veio da tua parte. Então, Pai, tudo aquilo que não vem da tua parte na nossa vida, seja repreendido, amarrado, desligado, paralisado na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. E nós hoje estamos aqui rejeitando o que não provém de Deus, o que não vem de Deus para mim, eu rejeito em nome do Senhor Jesus, porque eu vou viver os planos de Deus. Então, Pai, revela a cada um que está aqui quais são os seus planos, seus propósitos, e que eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada passo seja guiado e dirigido pelo Senhor, meu Deus, para que o teu povo tenha a vitória, para que o teu povo viva a bênção da multiplicação sobre esta terra, em nome do Senhor Jesus. Que você multiplique bênçãos, que você multiplique, seja usado por Deus para construir em abundância tudo aquilo que vai, meu Deus, abençoar a terra, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Lembre-se, a arca foi plano de Deus e 120 anos depois se cumpriu. Foi bênção para a terra. A torre foi criação do homem e isso não proveio de Deus. Então, o que está vindo aí na sua vida? O que você tem feito? A arca ou a torre? A vontade de Deus, que se for a vontade de Deus, pode ter certeza, irmão, vai fluir e vai ser bênção para você e para toda a família. Amém, irmão Valdir, Lica, irmã Ivete, irmã Solange, Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe, irmã Mari, amém, irmãos. Quem mais entrou por aí? Que eu já estou partindo para a minha jornada, né? Você tem jornada, hoje nós temos culto aqui, em nome do Senhor Jesus, daqui a pouquinho, e que você possa, né, hoje refletir e algumas coisas acalme o seu coração. Não é de Deus, não vai cumprir. Amém. Eu acho que a irmã Senira também passou por aí.
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Irmã Ivete também está por aí, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros, porque Deus é o Deus da multiplicação. Em nome do Senhor Jesus. Está sendo gostoso, irmãos, está sendo gostoso. E nós estamos saindo sempre com uma chave, né? Uma chave para a nossa vida. Ó, dia de bênção. A irmã Edilene também entrou aí. Chegou correndo, mas chegou, né, irmã? Glória a Deus. Né? Dia de bênção, dia de abundância. E que esse dia, tudo que tiver que acontecer com você, venha sempre da parte de Deus. Porque se vem da parte de Deus, vai prosperar. Amém? Vai prosperar. Você vai viver algo novo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.